Olá, está no ar mais uma edição do Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. No Brasil, 1 a cada 5 mulheres é agredida dentro de casa. Para tentar reverter essa realidade, foi criada há 10 anos uma lei conhecida como Maria da Penha, em homenagem a uma mulher vítima de agressão e que se tornou símbolo na luta contra a violência doméstica. E para falar sobre os avanços e desafios da Lei Maria da Penha, está conosco a professora e doutora Tereza Kleba Lisboa, da Universidade Federal de Santa Catarina, onde é pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero. Bom, professora Tereza, seja bem-vinda em nosso programa, obrigada pela presença para falar então sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, que está entre as 10 melhores do mundo no combate à violência contra a mulher. Eu começo perguntando por que essa legislação se tornou um dos mais importantes instrumentos contra a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha realmente ela tem uma repercussão internacional. Ela é uma das 5 leis mais importantes, mais bem elaboradas, mais aprofundadas sobre violência doméstica, inclusive se diz, do mundo. Ela foi resultante de um longo processo do movimento de mulheres, movimento feministas, que durante mais de 30 anos lutaram por esse instrumento legal mesmo, né, que garanta às mulheres o direito a uma vida livre de violência. E ela tem esse nome, Lei Maria da Penha, em função da história da Maria da Penha, uma bioquímica que durante 23 anos ela lutou por justiça, porque o então marido dela tentou assassiná-la, tentou matá-la por 2 vezes e ela não conseguia que ele fosse punido. Então ela levou as últimas instâncias até para a Comissão Internacional dos Direitos Humanos e esta, por sua vez, exigiu do Brasil uma reparação simbólica. Então, o então presidente Lula, né, nomeou, quando sancionou a lei, né, como reparação simbólica, deu o nome da Maria da Penha para a nossa lei. Bom, a partir daí também o Estado então passou a interferir nos casos de violência. E o que exatamente diz a Lei Maria da Penha? Então, em primeiro lugar, ela tipifica a violência como crime. Essa é uma questão muito importante, porque até então a violência doméstica era considerada infração de menor potencial ofensivo. E os infratores, os homens autores de violência, eles só precisavam dar uma cesta básica ou prestar um serviço à comunidade. Agora, ela é considerada crime mesmo, isso é muito importante, né? Ela também traz 3 tipos de medidas, essas medidas têm a ver com políticas. A medida de prevenção, né, que tem todas as políticas, né, que dizem respeito ao enfrentamento da violência no enfoque da prevenção. A medida da proteção, que na verdade é prestação de serviços socioassistenciais, de atendimento sociojurídico, né, e de encaminhamento dessa mulher para as políticas e para a rede, né, de atendimento das questões para atender as demandas e as necessidades dela enquanto que ela está em situação de violência. E a terceira medida é a da punição, a da sanção mesmo, né, que é então garantir que esse homem autor da violência seja punido, para que não haja tanta impunidade, porque atualmente se diz que uma das causas da violência também, do aumento da violência, é a impunidade. 10% das situações de violência chegam a processo e desses processos somente 1% é julgado e é punido, né? Então, o que se quer também é que essa medida da punição ela seja vista com mais seriedade. Bom, e do ponto de vista sociológico, qual foi o paradigma da Lei Maria da Penha? O que mudou na sociedade a partir da edição dessa lei? É muito importante a gente ter a noção de que essa lei, ela não veio tanto para punir, ela veio para trazer toda uma noção mais conceitual e educativa, né? Ela veio para tentar desconstruir
valores, estereótipos, preconceitos, né, profundamente arraigados no inconsciente coletivo das pessoas, né, daqueles papéis atribuídos a homens e a mulheres, né, que o homem ele é o dominador, que o homem ele pode submeter a mulher, né, que a mulher tem que agir e da forma como ele quer, da forma como ele impõe, e a mulher tem que ser sempre a submissa, né? Então, essa lei veio para questionar esses valores, né? Ela veio para também trazer discussões no âmbito político, jurídico e cultural, principalmente, né? E ela traz também a conceituação das relações de gênero, porque a gente prefere falar em violência de gênero do que violência doméstica, né? A violência de gênero, ela abarca não só a violência doméstica, ela vai para além, ela abarca também homofobia, lesbofobia, transfobia, abuso sexual, incesto, tráfico de mulheres e de crianças, negligência familiar, entre outros tantos tipos de violência. Essa lei, ela veio para mudar, né, paradigmas impostos pela sociedade e ela veio propor ações afirmativas, né? Ela propõe aquilo que a gente chama equidade de gênero, porque a gente sabe que é grande o número de mulheres que sofrem violência e nesses termos, então, a gente diz que existe uma grande desigualdade entre homens e mulheres. Bom, a gente sabe também que a Lei Maria da Penha ela deu uma grande visibilidade para a questão da violência doméstica contra a mulher, né? A prova disso é que basicamente grande parte dos brasileiros conhecem e sabem o que é, e sabem da Lei Maria da Penha. Isso é um passo muito importante também, né? Isso, a gente fica muito satisfeito em saber que 98% da população brasileira conhece a Lei Maria da Penha. Inclusive, ao fazer trabalhos em escolas com crianças e adolescentes, a maioria, né, fala de forma empolgada na Lei Maria da Penha. Eles todos conhecem a Lei Maria da Penha. Mas o que falta é esclarecer determinados pontos, e principalmente para as mulheres, porque elas acham, a maioria delas acha que a Lei Maria da Penha é só para violência física, né? Violência física severa, que deixa marcas, que pode ser comprovada, né? É preciso que elas saibam também que a Lei Maria da Penha, ela vem ao encontro, ela também tipifica como crime outros tipos de violência, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência sexual, entre outras, né? E também é necessário que as mulheres saibam todos os direitos que elas têm, medidas protetivas, né? Direito a poder faltar no trabalho sem descontar o dia quando sofrem violência severa e vários outros tipos de direitos que são garantidos ali nas medidas de proteção. Bom, professora, o que a senhora apontaria como as principais conquistas da Lei Maria da Penha? Então, a principal conquista é essa questão da tipificação da violência como crime, considerada uma grande conquista. Em segundo lugar, as diferentes formas de violência, ela também estabelece as diferentes formas de violência como crime, né? A física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, todas essas formas de violência são estabelecidas como crime, né? Isso também é uma conquista. A outra conquista é que ela também estabelece que a violência contra a mulher independe da orientação sexual, né? Então, pode ocorrer violência contra a mulher entre um casal homoafetivo, entre um casal de lésbicas, entre um casal de mulheres, né? E a Lei Maria da Penha também reconhece, né? Independe de orientação sexual. Outra grande conquista é a criação dos juizados especiais, né, de atendimento à violência doméstica e familiar, porque antes essas questões todas eram atendidas nos juizados, na vara criminal, né, e esses juizados especiais agora são uma grande conquista, são muito importantes. Outra conquista bem significativa é que a mulher só pode desistir da renúncia em frente ao juiz, porque antes ela desistia por qualquer medo, assim, por qualquer ameaça, né? Então agora ela só pode desistir,
né, da denúncia em frente ao juiz. E por último, eu diria assim que uma das principais conquistas é a divulgação, a visibilização dessa questão da violência contra a mulher, a publicização dessa questão que sai da esfera doméstica, né? Como a gente já falou, desconstruir a frase em briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Ninguém mete a colher. Violência não é uma questão natural, né? Aquelas famosas frasezinhas, mulher apanha porque merece, né? É naturalizar a violência. Então, são as principais conquistas que eu diria, entre outras tantas. Bom, além dos reflexos, então, dessa visibilidade, né, que a senhora comentou agora há pouco também, a gente pode dizer que a Maria da Penha trouxe outros impactos, como a conscientização da própria mulher, né? E nesse sentido, a senhora acredita que ela está denunciando mais essa agressão? Sim, estatisticamente, a gente até festeja que mais mulheres têm tido coragem de denunciar, ir até a delegacia, fazer boletim de ocorrência, entrar com processos. Por outro lado, muitas mulheres ainda encontram bastante dificuldade para denunciar, com medo de sofrer represálias, né? Porque elas sabem, se eu vou denunciar, quando eu chegar em casa, o meu companheiro, meu marido, né? Ele vai desencadear mais violência ainda em represália, né? Vai fazer ameaças e vai ser mais violento ainda. Também tem a questão, né, da morosidade dos processos, né, porque a maioria das mulheres não vê o seu processo sendo julgado, né, sendo aí efetivado, não se vê resultados, né, a justiça é muito morosa e também eu diria assim, nesses lugares que as mulheres são atendidas, muitas ainda sofrem humilhação, elas escutam frases, né, humilhantes ou frases desrespeitosas, né? Foi violentada porque também com esse decote, com essa saia curta, o que você fez para merecer, né? Então, as pessoas que ainda trabalham nesses locais de atendimento à mulher, elas deveriam passar por capacitações para estimular e para motivar que as mulheres tivessem mais coragem para denunciar. Ou então, como que funciona assim, feita a denúncia, né? A mulher é agredida, ela procura então uma delegacia da mulher. Como que se cria essa estrutura para proteger a mulher então? Então, tem as medidas, elas envolvem políticas públicas, né? E essa questão, então, da proteção, ela envolve uma rede muito grande, né? De várias secretarias, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Trabalho e Emprego, Secretaria de Habitação, né? Que deveriam trabalhar de uma forma mais intersetorial, né? E lamentavelmente ainda está tudo assim muito fragmentado, né? Então hoje em Florianópolis, por exemplo, nós não temos uma casa-abrigo para mulheres que sofrem violência severa, né? Elas continuam correndo risco, ficam vulneráveis. O que nós temos é uma casa de passagem, né? Onde elas podem permanecer no máximo 15 dias. Nós temos um CRENV, que é um centro de referência e atendimento a mulheres em situação de violência, que tem uma equipe multidisciplinar de psicólogas, assistentes sociais. Para ter uma advogada, mas ainda não tem. Então, ali elas são atendidas, mas assim, só de passagem. E aí, o que elas precisam mesmo, algumas que estão em situação de violência severa, elas teriam que sair de casa, não tem para onde ir, né? Elas teriam que ter uma atividade remunerada, um emprego para sair daquela dependência econômica, porque muitas não conseguem sair da situação de violência por dependência econômica, né? Elas deveriam ter direito à habitação, porque na maioria das vezes a casa está no nome do marido. Então, essas políticas públicas, né, elas deveriam trabalhar mais em rede, elas deveriam estar mais entrelaçadas, mais articuladas, e isso, lamentavelmente, ainda é um fosso, ainda é uma questão a ser resolvida.
Inclusive, eu tenho um dado aqui do Ministério da Justiça que revela que em 60% do território brasileiro, uma mulher que está sofrendo violência, ela precisa percorrer em média de 300 a 500 quilômetros para encontrar um local sério para fazer uma denúncia. Então, isso realmente teria que ser melhor trabalhado. Acaba que essa rede de proteção ela se concentra muito, então, nos grandes centros, nas grandes capitais. Lamentavelmente, né, inclusive a Secretaria de Políticas para Mulheres lançou um programa Casa da Mulher Brasil, que é só em algumas capitais, né? E agora também, lamentavelmente, a gente teve a extinção da Secretaria de Políticas para Mulheres que tinha até então status de ministério, né? Ela foi simplesmente agora acoplada à Secretaria da Justiça e da Cidadania, ela perdeu força, né? Uma força política que ela tinha, e realmente nesses lugares mais longe, no interior, né? Nos espaços ribeirinhos, no campo, as mulheres quilombolas, como você disse, 500 quilômetros, né? Elas precisam percorrer 500 quilômetros. Então, o que falta nessas cidades também, né, é uma prioridade para essa questão da violência. O que falta é vontade política, é priorizar essa questão da violência, é levar a questão da violência contra a mulher com mais seriedade, reconhecer que ela é uma questão séria e que merece investimento. Bom, professor, no bloco anterior, você falou que uma das vantagens, né, uma das grandes conquistas da Lei Maria da Penha foi a criação dos juizados. Então, eu gostaria que a senhora avaliasse um pouquinho como é que é a atuação do judiciário frente à Lei Maria da Penha. Então, se por um lado nós tivemos essa grande conquista, né, da criação de juizados especiais para atendimento às situações de violência doméstica e familiar, né, com alguns juízes e algumas juízas muito parceiros que estão do nosso lado, trabalhando com a gente, divulgando a Lei Maria da Penha, comprometidos, né, com a questão das mulheres. Por outro lado, ainda tem muitos magistrados que têm grande dificuldade em lidar com essa questão da violência contra a mulher. Eles acham que é uma questão assim menos prioritária. Eles acham que a questão da violência contra a mulher não é tão importante, não merece tanta atenção, né? Muitos magistrados, eles ainda tentam sempre uma reconciliação entre o réu e a vítima, né? O que é muito complicado, porque daí descaracteriza a questão da violência como crime, e aí é impossível imputar uma pena, né, para esse homem autor de violência. Então eles vão tentando a reconciliação, eles ainda têm aquela noção muito conservadora da família, né? Eles acham que a família deve ser conservada, né? Então eles incentivam as mulheres a não levar adiante a queixa, eles influenciam as mulheres a retirarem a queixa em função da destruição da família, que a família passará a ficar desestruturada. Então, a gente lamenta muito porque se constata uma grande dificuldade em relação à maioria dos magistrados. Quase que a gente poderia falar que existe um pacto entre varões, porque eles têm muita dificuldade de punir homens, né? Homens têm muita dificuldade de condenar homens. Parece, sim, que existe um pacto entre eles. Então, eles vão sempre acreditando mais na palavra do réu do que da vítima, eles vão sempre desculpando, né, que o réu cometeu uma violência ou porque estava alcoolizado, então ele estava fora da razão, ou porque ele estava inconformado com a separação, porque a mulher acabou de pedir separação e ele, inconformado, comete uma violência, né? Então, a gente ainda tem bastante dificuldade nesse sentido, mesmo porque os cursos de direito, eles não contemplam uma única linha sobre violência contra a mulher, sobre questões de gênero e muito menos sobre Lei Maria da Penha, né? A gente faz oficinas com equipes multidisciplinares, vêm todos os técnicos, professores, estudantes, menos os de direito.
né? Eles acham que esse assunto não é tão importante, violência contra a mulher é menos prioritário. Então, a gente lamenta um pouco, assim, né? Tem um pouco de falta de capacitação ainda nesse sentido. Sim, eu queria aproveitar e pegar o gancho que a senhora está falando agora sobre essa dificuldade, né, dos homens, né, em julgar os homens. Como que a senhora avalia, assim, o que pode ser feito para desconstruir no país essa cultura mais patriarcal, que embora já tenha melhorado, ela percebe-se que ainda é muito forte, né? Sim, isso é uma questão muito complicada, porque nós temos aí diariamente a mídia, né, que vai nos incitando simbolicamente, né, esses padrões machistas, patriarcais, de uma normatização dos papéis, por isso que a gente fala assim, uma heteronormatividade, né, quem foge da heteronormatividade, né, é considerado de forma preconceituosa, né? Então ainda existe uma grande dificuldade da sociedade se abrir, né? Que a gente fala muito, né? Que atualmente as propostas dos movimentos feministas lutar por igualdade com respeito às diferenças, né? Então essas diferenças elas podem ser tanto de classe, raça, etnia, orientação sexual, gênero, né? Idade, geração. Então existe uma grande dificuldade de aceitar as diferenças, né? São valores mesmo construídos durante séculos, esses valores, né? Então, estão profundamente arraigados no inconsciente coletivo das pessoas. Então, a dominação masculina, né? Ela está aí e está imposta, né? E a mídia vem reforçar a cada dia, né? Com filmes, com propagandas, com símbolos, né? Que reforçam esse caráter machista e patriarcal mesmo. Bom, professora, a gente está caminhando para o fim da entrevista, eu queria fazer mais a última pergunta. Então, percebe-se que, embora temos muito para melhorar, mas a Lei Maria da Penha, nesses 10 anos, trouxe avanços. O que a gente pode esperar para os 20 anos da Lei Maria da Penha, para daqui a 10 anos? Então, principalmente, né, a gente tem grande esperança de que essa desconstrução desses valores, desses estereótipos, desses preconceitos ocorra, né? Que haja mais abertura para essa diversidade, né? Diversidade sexual, diversidade das identidades de gênero, para que haja mais respeito às diferenças e para que os homens se conscientizem, né, de que é muito importante existir igualdade entre homens e mulheres, né? As mulheres merecem, né, igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, né? Igualdade é uma vida livre, igualdade também é ter uma vida livre de violência, né? Mas também a gente acha que na questão política, né, nos municípios, no estado, a nível nacional, né, precisa ter mais vontade política, os nossos gestores, os nossos governantes, eles precisam se sensibilizar mais para essa questão da violência contra a mulher, eles precisam achar e reconhecer que é uma questão que tem que ser levada a sério, né? Os números que você colocou no início agora do programa, a cada 5 minutos uma mulher sofre violência. Nosso país é o 5º país do mundo em feminicídios, isso é uma vergonha, né? Então é preciso mais vontade política, prioridade para essas questões, dotação orçamentária nos planos plurianuais e as escolas também, elas têm que se abrir mais, né, para trabalhar essa questão, porque a prevenção, a gente acha que a prevenção, as políticas de prevenção são a grande esperança, né? Então, programas como Escola Sem Machismo, né, e aí a gente lamenta muito também que o MEC retirou, né, a palavrinha gênero, né, dos documentos nas escolas, proibiu, né? A gente lamenta muito que nós temos uma bancada evangélica, né, na Assembleia, que ao invés de progredir com as nossas conquistas, né, ela tem retrocedido, ela tem prejudicado os avanços dos movimentos feministas, né?
não permitindo que a gente leve à frente, né, essas questões da igualdade e do respeito à diversidade, principalmente da identidade de gênero com diferentes orientações sexuais. Bom, professora, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito a participação em nosso programa. Eu também agradeço ter participado desse programa. Hoje conversamos sobre os primeiros 10 anos da Lei Maria da Penha com a professora e doutora Tereza Kleba Lisboa, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nos vemos no próximo programa. Até lá!